A paz do Senhor Jesus. Momento de meditação da palavra de Deus. De reflexão de tudo que a Bíblia nos traz com conduta, como conselho de práticas para a vida. Eu quero falar sobre um assunto da Bíblia que eu concluí com tudo que eu tenho estudado dela. É uma frase de Esaú, quando ele diz aqui em Gênesis 25, no versículo 34, Esaú vai dizer assim: E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilha, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu quero falar na reflexão dessa tarde, desse momento, dessa leitura, sobre primogenitura. O que seria primogenitura bíblica? Nós sabemos que toda a base da vida nós tiramos da Bíblia. E quando nós não tiramos da Bíblia, ela está lá na Bíblia. Então, muitas vezes, quando nós não conhecemos, nós vivemos e não conhecemos a origem das coisas. De todas as coisas. Então, a origem de todas as coisas tem um conselho bíblico. As padronizadas. Criação, sucessão, genealogia, estão todas padronizadas na Bíblia, porque elas chegaram antes. E o que a ciência e o aprendizado têm trazido nas gerações, aí é outra decisão e outra história, mas não rompe os padrões da palavra. Então eu quero falar de primogenitura segundo o padrão da palavra. Como Deus tratou a primogenitura? Nós podemos dizer assim: esse momento que Esaú desprezou a sua primogenitura foi o momento que ele a vendeu para o seu irmão. Ele a negociou. Então, a primogenitura é o filho primogênito do pai. Quando Deus chamou Abraão, ele não tinha filhos. Abraão ele não tinha filhos, nem com as servas, nem com a esposa. Então, quando Deus envia o anjo a Abraão e trata o assunto de Deus com ele, a mulher dele tem o alvoroço e a pressa de que Abraão coloque um filho no mundo, seja pai. Então entra na história quem? Ismael. O que isso traz para nós? A evidência de que Isaac, que era o da promessa, não seria mais o primogênito. Mas isso não mudaria o plano de Deus. Não mudaria a história de que Isaac seria o filho da promessa. Se primogenitura fosse bênção de Deus, se primogenitura fosse legalmente padronizada de Deus como bênção, Ismael quem teria sido o escolhido de Deus, mesmo sendo filho da escrava. Então Deus disse: não é com este. E ele disse: eu vou te dar da tua esposa, da tua legítima esposa, um filho. E Sara concebeu Isaac. Isaac é o da promessa. Então nós temos aí uma lógica interessante, porque Isaac, como filho, já não foi o primogênito de Abraão. O primogênito foi Ismael, segundo a palavra. Então, a posição não é a primogenitura, a posição é a bênção de Deus. Abraão não saiu da sua terra porque ele era o primogênito de seu pai. Ele saiu por causa da bênção de Deus. Então, o caminho da bênção é o que nos faz ouvir a voz de Deus. E o que nos faz conhecer o padrão pela qual Deus está vindo aí. Então Isaac, ele vem pela bênção porque ele vem do impossível. Mas ele é quem é o filho da bênção. Então com Deus ele é contado como um único filho,
quando Deus fala com Abraão e diz, o teu filho, o teu único filho. Então, o único filho que Deus havia prometido e dado, do impossível, era Isaac. E a bênção estava sobre Isaac. Mas que a primogenitura que rompeu na vida de Abraão foi Ismael. Quando chega os filhos de Isaac, o pai, Abraão, cuidou de Isaac para que Isaac passasse a bênção de Deus, que tinha falado com ele, tinha enviado anjos à casa dele e tinha tratado com ele uma aliança, uma promessa impossível, e tinha cumprido em Isaac. Então ele cria Isaac, preparando Isaac para abençoar o próximo, que seria seu neto, e que seria pai de uma nação, segundo a chamada de Deus. Então ele ia preparando e ele ia ensinando a oferecer ao Senhor o sacrifício, ou seja, a servi-lo, a ser crente, a ser circuncidado. Ele pratica a circuncisão, Deus o ordena, a circuncisão foi a ordenança de Deus, padrão de Deus. Então Isaac vai praticar a circuncisão e Isaac vai se preparar para abençoar a sua semente. Então a semente não era a primogenitura. A primogenitura era a bênção de Deus. Então, entre os dois filhos primogênitos, pela qual um nasce primeiro e que segundo a justiça da primogenitura, seria correto ele abençoar a Esaú, ele não abençoa Esaú, ele abençoa Jacó. Por conta de quem ganhou foi a esposa. A esposa ganha dele, porque nasceram dois, um para cada um. Então, mais uma vez, se desloca o local da primogenitura como não sendo o lugar da bênção de Deus. Tanto em Isaac como em Jacó. Então, Isaac e Jacó já não eram primogênitos. Então, a bênção já não vem em primogenitura. Sucedendo a palavra da bênção, Isaac passa a bênção para Jacó, a bênção da nação da promessa de Deus, a bênção da herança de Canaã. Quando Jacó é abençoado, ele luta com o anjo por causa da bênção de Deus. Não era por causa da primogenitura, era por causa da bênção de Deus. Então, na bênção de Deus, ele ganha. Ele ganha do anjo abençoar ele, porque o pai queria abençoar o irmão. Mas ele luta com Deus e ganha a bênção. Ele ganha a bênção, ele não ganha a primogenitura. Muitas vezes o nosso entendimento entende que seja a bênção da primogenitura, e não é. Muitas vezes o nosso entendimento entende que pode ser uma bênção primogênita, e não é. Então, Jacó passa a bênção, luta com o anjo, vence e é trocado o seu nome por Israel, e aí chega a nação. Então já não tem mais bênção. A bênção que recebe é Jacó, que nesse caso seria para Isaac ter gerado a nação. Mas pela a dificuldade e o tempo, Isaac, ele deve ter sido criado com muita tardância, com muito cuidado, com muito mimo, que era um filho do impossível. Isaac, ele teve a família com 60 anos, ele teve os gêmeos, e ele já estava com 70 anos, que era o tempo da bênção, de abençoar o filho. Já estava cego, ruim da visão, que era um tempo difícil para... Nós sabemos que o tempo primitivo hoje é difícil, imagina só o primitivo, onde a terra era desabitada. Então, Jacó, ele recebe a bênção da nação, porque Isaac não tinha como Isaac descender uma nação. Então, descende de Jacó, que Jacó sai de casa com a bênção de Deus e produz 2 casamentos, pela qual ele teve os 12 filhos. E aí Deus lhe dá a resposta de que ele não vai abençoar, ele não vai ser condutor de uma bênção, ele vai ser condutor de uma nação.
que seriam os seus 12 filhos. Quando chega nos 12 filhos de Jacó, meus irmãos, o que se busca entre as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, o que se busca é a bênção. Qual delas está a bênção? Então, entre as 12 tribos, cada tribo era um estado da nação de Israel, pela qual o anjo o abençoou. Cada um era um estado. Mas entre eles tinha um que estava com a bênção. Bênção de dominação, bênção de reino, bênção de condução e bênção de herança. Então, hoje nós sabemos que essa bênção estava em Judá. E o primogênito de Jacó foi Rubem. Mas não foi rubenitas, os rubenitas que perseveraram e chegaram a Jerusalém e construíram o templo. Não foram os rubenitas que se centraram em Jerusalém, foi os judeus, a tribo de Judá. Então, tudo que Deus planejou fazer, ele fez onde? Em Judá. Então, a bênção dos 12, da nação, dos 12 estados, pela qual Judá, Rubem era o primogênito, a bênção estava em Judá. E isso se desenrolou com o passar do tempo. Então, essa posição de bênção não se enquadra em primogenitura. Porque o primeiro homem criado foi Adão. Mas Adão caiu. Então, Deus teve que gerar um outro homem divino. Mais homem, mais divino. Então, o segundo homem foi Cristo Jesus, que Deus precisou gerar com o Espírito dele para regenerar, ou seja, gerar o homem perdido do pecado novamente. Então, o homem que encontra Cristo e que é salvo por ele, Deus o gera novamente, ele regenera. Regenerar é gerar novamente. Então, enquanto o Espírito dele não for gerado novamente, ele não está nascido de Deus. Quando ele é nascido de Deus, ele é gerado novamente. E essa geração, essa regeneração, aí é imbatível, porque Deus garante essa regeneração. Foi o que ele fez nos 12 discípulos, ele regenerou os 11. Então, a bênção, ela não está na primogenitura, ele está entre os 12. Mas tinha uma tribo que estava com a bênção de Deus, em Israel. E esse Israel era quem ia descender o Filho de Deus, que era o segundo homem a ser gerado por Deus. O primeiro se perdeu e o segundo que ele ia considerar era o seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, o projeto da nação e o percurso da nação de Israel era trazer esse homem gerado por Deus, divino e Filho de Deus, cujo nome é Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e o homem, porque ele regenerou, ou seja, ele gerou novamente o espírito do homem e, para isso acontecer, ele lhe dá perdão no seu sangue. Então, quando eles começam a caminhar debaixo das asas de Deus, povo de Israel, então eles caminham até esse homem, segundo homem que Deus o fará para vencer o pecado. Então, entre eles, as 12 tribos, que estavam lideradas por homens de Deus, espirituais, chamados por Deus para exercer o sacerdócio, que era sobre o sacerdócio, sobre o perdão, sobre a expiação, sobre os cultos, sobre toda a solenidade para descer o perdão, para chegar a tribo que descende a bênção, segundo a linhagem, na posição dos filhos que nasceram em Canaã, não define a bênção que nos trouxe para a terra, que nos trouxe Deus.
primeiro rei não foi onde estava a bênção, foi Saul. Deus teve que tirar Saul e colocar o segundo, que foi Davi. Então a bênção estava em Davi. Como Deus, ele é perfeito, como ele vem de uma linhagem, ele vem de uma medida e ele vem de uma semelhança paralela a uma perfeição, é fácil de compreender. Isso nos traduz o quanto Deus, ele falou conosco, quanto Deus, ele nos tratou para nos salvar, porque a perdição é grave e é séria a perdição. Então isso nos ajuda a compreender como é fácil e é próximo entender a Deus. Quando chega no reino, no sacerdócio, Moisés, ele não teve disputa, foi para receber a lei. Mas ao receber a lei, o povo pediu um líder. E pediu, vendo as nações com o rei, pediu um rei. Então o primeiro rei Deus unge. E ele decepciona. Ele pode ser comparado a Adão, ele pode ser comparado a Esaú, e ele pode estar também na primogenitura de Rubem. Mas o segundo, que é Davi, o trono de Deus se estabelece no trono de Davi. E através do trono de Davi, a promessa da eternidade vem para os descendentes e a tribo de Davi, o filho de Jessé. Então o pai da eternidade nasce na tribo de Judá, que é Jerusalém, que é sede de Israel. O terceiro reino foi, o primeiro que sucedeu o trono de Davi foi Salomão. Então quando chega em Salomão, a promessa da eternidade já desce. Então a nação das 12 tribos se divide, 10 para um lado e 2 para o outro. Porém a bênção está na tribo de Judá, com o descendente de Davi. Então eles teriam que ter se curvado ao descendente de Davi pela bênção da eternidade. E aí o povo, ele já não está entendendo. O povo já perde a compreensão de Deus. Então as 10 tribos se perdem no cativeiro e Judá se estabelece em Jerusalém, que foi o lugar onde a promessa de Deus desceu. Então tudo isso nos facilita a entender a voz de Deus. Tudo isso nos chama para dentro da palavra, nos coloca dentro daquilo que Deus fez por nós para salvar o homem pecador. O que mais me chama a atenção e me surpreendeu quando eu acordei para conhecer foi a tribo que persevera entre as 12, que é a tribo de Judá, e onde predomina o judaísmo judeu. Então tudo que a lei ensinou às 12 tribos, ela fica resumida em Judá. E aí fica o judaísmo. Só que não é judaísmo, é o caminho do Senhor. Aquele judaísmo, ele foi ensinado às 12 tribos. Mas a tribo da bênção é que retém até hoje e por onde veio o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus descendeu da tribo de Judá, da genealogia de Davi. Muito embora tenha diversas outras tribos, Manassés, Efraim, e tenha todas as outras tribos, ele descendeu de Judá. E Judá foi onde se consolidou o judeu. Porque na deportação, o lugar exato da consagração é o lugar do templo. E o templo se construiu em Jerusalém. Quem deu valor a esse templo e quem construiu foi o rei Davi. Então, por que eles se fixaram em Davi? Por causa da unção. Todos os salmos de Davi narram uma realidade espiritual que está em nós, os salvos por Cristo.
E o que eu acho mais lindo é que aquele que Cristo salva e que ele chama como seu, ele lhe enquadra, lhe coloca dentro de todas as palavras que está nele. E isso é grandioso. Você pega um Salmo de Davi hoje e você lê, e você encontrar uma história que está narrada há 4.000 anos atrás, é grave, meus irmãos. E você colocar hoje dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, e você encontrar todas as bases espirituais, então veja bem que o que é para Deus o tempo ou uma geração. Então, tudo que ele fez naquele reino ali, não foi o filho dele que sucedeu o trono dele. Quem sucedeu o trono dele foi Jesus. Porque a promessa do trono dele era para a eternidade. Não era para Salomão. Salomão recebeu um dom. E aí, e a bênção sobre Sabá. E se encantou com as riquezas de Sabá e terminou desviado. Então, Salomão ele recebe muita riqueza porque ele recebe o dom de Deus para dar continuidade ao povo e engrandecimento. Então, ele tanto engrandece o povo como ele engrandece a nação. E não alcança, devido ao desvio, ele não alcança a sucessão. O filho que sucede dele divide o povo e praticamente desfaz de tudo que foi feito por Deus. Então, aquilo já traz uma quebra e um sofrimento para o povo e para o processo que o povo estava passando sobre a promessa. Um grande rei morre da promessa, mas a promessa está sobre o povo. E quem sucede não dá continuidade. A dinastia já tinha sido uma falha e uma expansão para se cumprir todas as outras promessas de Deus sobre Israel. Mas ao se romper em reinos sul e reino norte, em reinos que fazem a vontade de Deus e reinos que quebravam as alianças do Senhor, em se romper, chega a deportação. E na deportação se rompe de vez o reino. Pela promessa dada a Davi, é que no cativeiro se levanta um profeta por nome de Ezequiel. Que o profeta Jeremias morre. E entrega o povo para Ezequiel e Ezequiel para Daniel. Então o povo retorna do cativeiro por mãos de Esdras e reedifica a promessa. Então, naquela instância de cumprimento de profecia, de visões, de revelações, Judá toma a sua força maior em ser Jerusalém, Judá e Jerusalém. Ali há uma promessa eterna. Essa promessa ela vai para o fim do mundo. O fim do mundo vai acontecer. Esse mundo vai haver um fim. Ele está dentro da graça. É a capacidade de suportar. E quem está nessa capacidade de suportar não sou eu e nem é os irmãos. É Deus. Que é Deus quem segura o mundo. É Deus quem segura os crentes. É Deus quem segura a igreja, o corpo de Cristo. É Deus quem olha para a igreja e vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo. É Deus quem processa a igreja.
É Deus quem trata e vai levar a igreja para o céu, para cumprir a palavra e cumprir o fim que se promoverá em Jerusalém. Jesus era judeu. Judá descende o próprio Filho de Deus. Mas ele não trata o mundo inteiro por sua natureza. Ele trata o pecado do homem. Então, como o judeu, do trono de Judá, ele reina sobre a igreja do Senhor em todo o mundo, mas segundo aquilo que ele cumpriu em Jerusalém. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui na reflexão é que primogenitura não é bênção e nem é escolha. Primogenitura é apenas uma herança de uma paternidade. A bênção de Deus sempre saiu da primogenitura, por conta de Adão até Jesus. Em Adão, Deus faz o primeiro homem, não serve, ele faz o segundo em Jesus. Ele chamou Isaac para a promessa. Antes de Isaac, vem Ismael. Isaac ia abençoar Esaú. Jacó consegue vencer a primogenitura e ficar com o lugar de Esaú. Então a bênção vai para Jacó. Deus ungiu a Saul. Saul não serve. Deus vai ungir Davi. E isso deixa claro que a bênção não é primogenitura. A bênção é a escolha. É a escolha de Deus. E eu achei super interessante porque quantas vezes eu confundi a primogenitura com bênção. E não é. Por conta de todas as vezes que se escuta falar de Jacó, se lembra logo da primogenitura. Que ele roubou a primogenitura. Não, ele roubou a bênção. A bênção que Abraão preparou Isaac para entregar, porque ia suceder a nação, e sucedeu na terceira linhagem. Pai, Filho e Espírito Santo. Então sucede na terceira linhagem da verdade. Então vem leis para sacerdotes, né? Eu fui ver na lei dos judeus, as leis que Deus entregou, veio o recenseamento dos israelitas, que são as 12 tribos. Depois de Jacó, Deus trata as 12 tribos, e a tribo da bênção não foi Rubem, que seria o primogênito, e não foi José, que seria Efraim e Manassés. Foi Judá, que estava entre os 4 primeiros filhos de Leia e Jacó. E desse Judá veio o judeu. E o judeu, ele aplicou a lei e ele aplica. Mas ele é judeu porque é da tribo de Judá. Porque da tribo de Rubem, os rubenitas, e do tribo de Assé é os assitas, de cada filho cujo nome está aqui, de Isacar, de Zabulon. Então cada um tem uma descendência e uma chamada. Porém, aqui se padronizou foi a descendência de Judá, por causa da tribo de Levi. E os serviços dos levitas? Os serviços dos levitas se estabeleceram dentro das portas de Jerusalém por causa da descendência. E vem todo o culto de Israel. Então, quando Deus envia Jesus, ele envia para a tribo da bênção. E Jesus já era o segundo filho gerado pela mão de Deus para retirar o que foi caído. E o que
servir e eternizar Jerusalém. Então, bênção de primogenitura não é a bênção de Deus. A bênção de Deus, a chamada de Deus, não depende de uma primogenitura. Você tem 5 filhos. Aí você acha que o filho que Deus vai chamar da sua casa é o seu primogênito. Então você acha que o melhor que tem na sua casa é o seu primogênito. Porque abriu a madre. E não é isso. A bênção, ela vem dentro de todos eles. Até Davi, quando foi escolhido, quando ele chega para Samuel ungir, Jessé coloca todos os filhos diante do profeta, e o profeta diz, o ungido não está aqui. Ele disse, ele está no campo com as ovelhas. Manda chamar. Aí manda chamar Davi. Aí Davi vem, e ele, quando vê Davi, chora e abraça e derrama o óleo da unção sobre Davi, porque era Davi. Então, Davi não estava nem na mesa. E Deus sempre faz assim. Ele vem sempre por aquilo que não está na vitrine. É como Jesus. Jesus, ele veio de uma família que ele mesmo gerou. Ou seja, ele abriu a madre de Maria. Mas Maria teve diversos outros. Então, ele era o primogênito de Maria. E a família de Maria, né, pela qual ele a constituiu para vir, não tinha sacerdócio. Não tinha lugar na mesa sacerdotal do judeu. Não tinha cargo algum. Quem lê na Bíblia que Jesus era sobrinho de um sacerdote, era filho de um sacerdote, que José, pai de Jesus, que criou, que adotou o Filho de Deus, sucedeu, que estava sentado entre os sacerdotes, ou Maria? Não. Simplesmente que era um carpinteiro. Um carpinteiro naquele tempo já assumiria um sacerdócio? Não, senão ele não estaria contado como carpinteiro, ele estaria contado como sacerdócio. Então Jesus, ele veio, o Filho de Deus, como se ele não viesse de nada. Ele veio do nada, ou seja, ele não estava na fila do sacerdócio. Ele não estava sentado frente à lei, frente ao templo, frente ao mandamento. Ele estava como o templo. Ele estava como sendo ele a lei. Então ele assumiu todo o poder do processo da regeneração. Então foi tudo muito mais difícil. Então, nesta tarde, eu medito sobre isso e eu fico muito maravilhada. O que me maravilha aprender a palavra é o quanto a palavra tem para falar e o quanto ela facilita a compreensão. Porque só é pensar que o primeiro caiu, ele fez um outro, porque ele regenerou, então ele mesmo fez. É pensar que a lei pede sacrifício, que nenhum sacrifício se tornou perfeito, que ele cumpre o sacrifício nele mesmo. É pensar que eles não recebiam os profetas, que eles não se alinhavam à lei. E onde se estabeleceu a bênção da promessa, foi por onde Jesus veio. E sobre essa tribo foi padronizado o judaísmo, a lei, o holocausto, o sacerdócio, os cultos. Tudo isso era muito importante para Israel, e era bom que Israel ele zelasse. Então Levítico 23 fala dos cultos de Israel, das celebrações, diz assim, as festas religiosas para todos, o sábado, a Páscoa, as primícias, a colheita, o ano novo, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, e aí vem o candelabro, os pães da propiciação, pecado e castigo, e segue todas as leis, a lei da ordem. A primeira lei é a lei da festa. Essas leis eram para todo Israel.
E aí essa tribo, esses 12 filhos, essas 12 tribos, caem dentro de uma peneira chamada terra, chamada vida. E Deus sacode até sobrar Judá e Deus vir por Jesus Cristo. E essa é a reflexão que eu deixo para nós. A bênção de Deus, ela está na vontade de Deus. Ela está entre os que estão sentados à mesa ou não. Ela pode estar no monturo ou no celeiro, escondida. É o que faz toda a diferença na palavra, nós cairmos dentro dela e meditarmos sobre ela. Amém.